Saudade. Bom dia, estamos em 1 João, primeiro capítulo, vamos fazer a leitura. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vimos para que a nossa alegria seja completa. E a mensagem que ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Graças a Deus por este capítulo, graças a Deus, né, por esta palavra. Gente, esse livro de 1 João são três livros aqui, né, um grupo de 3 livros, 1ª, 2ª e 3ª João, que está logo aqui depois de, vem Hebreus, vem Pedro e vem esses 3 livros, diferente do Evangelho de João. Então, o Evangelho de João é um livro que narra a história, né, do ministério de Jesus na Terra, os acontecimentos, e aqui tem-se como autor o próprio João, o mesmo João. E é um livro que ele foi escrito aproximadamente entre 85 e 100 depois de Cristo. Então, quer dizer, já haviam se passado aí algumas décadas, né? E o apóstolo João escreve essas cartas. E que mais? Aqui tem uma informação aqui que é importante a gente saber, até pelo início do livro, e o conteúdo, o tema que ele traz. Esta carta, ela foi escrita com um objetivo, 2 objetivos na verdade, né? Um era assim, para fortalecer mesmo a igreja, né? Essas pessoas, os leitores que iriam receber, a qualidade de vida dessas pessoas, de vida espiritual. Então, alguns ensinamentos aqui para trazer uma vida de mais qualidade, mais profundidade, né? De um relacionamento muito mais profundo com Jesus Cristo e com a palavra. Agora, tem um motivo muito importante também, que é combater o gnosticismo. Igualmente, com a nossa época, né, todas as épocas, hoje a gente fala assim que tem muitas muitos ensinos falsos, muitos enganos, muitas filosofias vãs que nascem muitas vezes da própria Bíblia. E aqui não foi diferente. Aqui havia um grupo de pessoas que tinham essa crença do gnosticismo. O que é o gnosticismo? Que dizia, prega, né, que Jesus não veio em carne, que Jesus é um espírito, né, como um anjo que não se manifestou em carne. E isso é uma mentira, porque Jesus Cristo, ele se encarnou, ele tomou forma humana, como homem,
porque era necessário uma vitória como homem, porque foi o homem lá no início, Adão, que pecou. Então teria que ser na condição humana para que tudo fosse resolvido. Então Jesus veio em carne. Lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, isso fica bem claro, né? O escritor começa lá, o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Quer dizer, Jesus Cristo. Quem é o verbo? Jesus, é a palavra. E se a gente voltar lá para o Gênesis 1, a gente vai ver que e disse Deus, haja. Então esse haja que saiu da boca de Deus era a manifestação do próprio Cristo, criando todas as coisas. Por isso que depois a gente vê aqui no Novo Testamento que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Ele, para Ele. E sem Ele nada teria sido feito. Porque foi através da palavra, foi através da verbalização que as coisas foram criadas. E essa palavra, ela veio na terra. Você pode, quem quiser conferir lá em João, a gente já estudou João, né? Não sei se vocês vão lembrar. Lá em João capítulo 1, vai dizer isso, que o verbo, ele veio ao mundo, que ele é a luz dos homens. E no versículo 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a tradução aqui é, o verbo tabernaculou entre nós. Então essa palavra tabernáculo, por quê? Vem da onde? Do tabernáculo que Moisés ergueu lá no deserto. Por que o tabernáculo foi erguido? Estou fazendo uma viagem assim, mas é porque está tudo muito relacionado, tá? Quando o povo sai do Egito, eles saíram, qual que era? O que Deus falou para Moisés quando Deus chama Moisés e fala, Moisés, vai lá libertar meu povo. O Senhor disse assim, eu quero que o povo vá para me adorar, para me cultuar. Então, quando Moisés se apresenta diante de Faraó, ele diz, olha, libera o povo para que a gente possa adorar, para que nós possamos cultuar a Deus. E Deus os levaria para uma terra que ele havia prometido. Aí nessa caminhada, Deus dá a instrução para Moisés erguer o tabernáculo. O tabernáculo era tipo uma tenda muito grande. Não sei se todos vocês já viram, já tiveram a oportunidade de ver, dá uma pesquisada depois, né? Eu já falei algumas vezes aqui sobre o tabernáculo. E era essa tenda, que era o templo da época, que foi erguido e Deus deu todas as instruções para Moisés como esse tabernáculo deveria ser construído. E o tabernáculo era o lugar onde havia o pátio, havia o lugar santo e havia o Santo dos Santos. Então, quando você entrava na primeira porta, né, na entrada do tabernáculo, havia o lugar do sacrifício, prefigurando o Senhor Jesus morrendo na cruz. Depois tinha a mesa, tinha as lâmpadas, que ali já fala da vida cristã, fala do Espírito Santo, o lugar santo. E depois tinha o Santo dos Santos, que era um lugar no tabernáculo reservado. Ali ninguém podia entrar. Nesse Santo dos Santos era como se fosse uma sala exclusiva onde ficava a arca. E essa arca tinha a glória de Deus, a presença de Deus. Então, o tabernáculo era uma representação física do próprio Cristo. E, inclusive, Deus falava assim para Moisés, Moisés, quando ele fala, né, para construir, você vai fazer tudo isso para que eu habite no meio de vocês. E aí vem a palavra tabernáculo, né, é habitar no meio de. Então era dessa forma que o Senhor habitava no meio do seu povo, através do tabernáculo, naquele lugar físico, palpável, havia ali a glória de Deus, a presença de Deus. E tudo, né, que eu falei para vocês, simbolizava
o que aconteceria depois. Então o tabernáculo é totalmente profético, simbolizando Jesus Cristo. Aí quando João fala que, né, ele veio, a luz veio ao mundo e habitou entre nós, tabernaculou conosco. O apóstolo João, que viveu com Jesus, né, que estava ali com ele, pôde ver Jesus, pôde ouvir a sua mensagem, pôde tocar, pegar com as mãos. Por isso que o livro começa aqui, a carta, né, começa: o que nós vimos, o que os nossos olhos contemplaram, o que as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, a respeito da palavra da vida, a respeito de Jesus Cristo, a vida manifestada entre nós. Isto é o que nós anunciamos para vocês. Então ele está escrevendo uma carta e está iniciando dessa forma: olha, aquilo que a gente viu, aquilo que eu conheci, que eu apalpei, que eu pude contemplar a respeito dele, isso é o que eu estou anunciando para vocês. Então vejam, essa carta vem, aí sim tinha essa doutrina, né, do gnosticismo, e isso estava contaminando a igreja. Então essa carta ela vem para dizer: não, Jesus veio em carne sim, ele se tornou homem sim. Porque se ele não viesse, se ele não morresse na cruz como homem, não, esse sacrifício não teria como resolver a questão. Por isso que ele deixou a sua glória, deixou a sua divindade e veio como homem. E viveu aqui em inteira consagração a Deus, inteira dependência e em profunda e perfeita comunhão com o Pai. Então, veja, ele diz assim: nós anunciamos o que foi manifestado, e isso que foi manifestado é o que nós vimos e ouvimos e pegamos com as nossas mãos. É muito lindo isso, né? Porque quando a gente lê os evangelhos e vê o ministério de Jesus, muitas pessoas estavam vendo o que Jesus fazia, estavam olhando para ele. Quantas pessoas puderam ver Jesus curar as pessoas, puderam ver a forma que Jesus tratava o pecador, a forma que ele falava, a forma que ele denunciava o pecado dos religiosos. Muitas pessoas viram Jesus morrer na cruz, o sangue dele ser derramado. Muitas pessoas ouviram as suas mensagens, as suas parábolas, os seus ensinamentos. E muitas pessoas pegaram em Jesus. Um exemplo muito forte disso é a mulher do fluxo de sangue, que ela não só pegou, né, como todo mundo estava ali encostando, mas ela tocou em Jesus, ela colocou sua mão em Jesus com uma intenção muito forte, cheia de fé. E ela recebeu um grande milagre, aquela mulher. Ela foi curada na hora, porque ela tocou em Jesus. Então muitas pessoas, né, e aqui dessa época de João, puderam ver, puderam realmente tocar com os olhos naturais, com os ouvidos naturais, puderam ouvir e ter esse privilégio, né, de estar com o mestre. Então João está dizendo assim: olha, isso é o que nós anunciamos para vocês. E aí o Espírito Santo traz uma pergunta para a gente: o que é que nós temos anunciado? O que nós anunciamos é aquilo que tem ganhado os nossos olhos, os nossos ouvidos. Qual tem sido o seu principal assunto no dia, na semana? Tem gente que usa a rede social, né? E aí posta lá, tá fazendo sempre postagens sobre o que você tem postado. O que predomina? Quando você está assim numa reunião de família, né? Claro que às vezes não depende só da gente, mas naquilo que depende de você, qual é o seu discurso? Qual é a sua fala? Qual é o assunto que predomina? Quando você está numa reunião de amigos, o que você está anunciando?
essa pergunta, ela precisa nos incomodar. Porque a gente olha ao nosso redor e nós temos algumas escolhas a serem feitas. João escolheu anunciar Jesus. Porque às vezes a gente não tem uma noção da realidade das épocas, né? Em que os textos bíblicos foram escritos. Mas veja, ali, além dessas doutrinas falsas que estavam acontecendo, havia tantas coisas como acontecem hoje. Então, João poderia ter escolhido falar da opressão que os cristãos estavam sofrendo por Roma, por exemplo. Muita gente sendo queimada viva, muita gente sendo presa, executado por causa do nome de Jesus. João poderia ter escolhido falar sobre isso, falar mal do governo. João poderia ter escolhido falar das injustiças do governo, por exemplo. Então, quando a gente fala assim, às vezes a gente gasta muito tempo falando do governo, né? Mas naquela época era assim, gente, eles também tinham situações tão difíceis quanto as nossas, ou até mais difíceis, dependendo do momento da história. Então veja, às vezes o nosso conteúdo de fala, de conversa, ele é o tempo todo sobre o governo. E aí, o pior disso, né, que eu fiquei pensando ontem quando eu estava aqui preparando, o pior disso é que nós estamos falando de homens sem temor de Deus no coração. Nós estamos falando de resultados ruins. Quando nós devemos nos esforçar para falarmos do governo do céu, a gente tem que se esforçar para falar o quê? Que há esperança. Que Deus traz paz, que a presença dele traz paz, que traz libertação. Que apesar de nós vivermos no meio de tanta confusão, tanta injustiça e tanta coisa, existe um rio de águas vivas que pode ser implantado dentro de nós e esse rio nos limpa, nos mata a nossa sede, nos dá esperança, que é o próprio Cristo e a vida do próprio Jesus. Então, veja bem, é aquilo com que os nossos sentidos, né, os nossos olhos estão conectados, é aquilo com o que nós temos comunhão. Mais à frente aqui, ele diz assim no versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então veja, a palavra comunhão aqui, ela quer dizer associação, é koinonia essa palavra. Quer dizer associação, quer dizer intimidade, quer dizer relacionamento, né? É você andar junto, é você estar junto em propósito, em pensamento. E a gente vai anunciar aquilo com o qual nós temos comunhão. E nós somos influenciados pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos. E nós precisamos ter então essa pergunta, né? O que está querendo roubar? O que está querendo ter comunhão comigo? O que está querendo se associar a mim? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês têm essa experiência, né? Você viaja para um lugar, a gente mora aqui, eu estou em São Paulo, e se eu for, por exemplo, lá para Santa Catarina, né, para o sul, existe um sotaque diferente do paulista. Aí se eu ficar um mês lá, qual que é a grande possibilidade de eu assimilar alguns desses sotaques? Tem pessoas que assimilam mais, outras menos. Tem gente que não, né? Mas tem gente que facilmente.
se vê falando com aquele sotaque. Aqui em Sorocaba, por exemplo, tem uma... Quais são, gente? Aqui em Sorocaba. Correndinho, chovendinho, andandinho. Belezinha, né? Ah, uma belezinha. Muitas coisas que eu uso hoje na minha fala, no meu linguajar, né? Eu não tinha antes de morar aqui. Esse negócio do inho, né? Ai, chovendinho. Ah, Cláudia, você não tem isso aí, né? Chovendinho, belezinha, uma belezinha. Aqui a gente não fala o nhô, não. Chovendinho, bonitinho. Ah, é verdade. E aqui em Goiás também só vai até a sílaba tônica. Se termina a palavra. É verdade, não vai tem até a sílaba tônica. É. Então nós temos um dialeto aqui goianês, né? Que só os nativos e aqueles que moram há muito tempo conseguem compreender. Eu tenho uma experiência muito engraçada. Uma prima veio para cá porque ela fez uma cirurgia e ela veio na revisão e nós fomos para Pirinópolis. E o marido dela começou a conversar com o senhor que também indicou. Ela prestando atenção e falou: não estou entendendo nada que esse senhor está falando. Eu falei: é o goianês, estou entendendo tudo. Então, quanto mais interior, pior, né? Mas aqui não se fala o nhô final, bonitinho. É verdade. Gostosinho. Então, são assim detalhes, né, que são muito próprios de um lugar, de um grupo de pessoas. O que acontece quando eu vou para um lugar, fico um tempo e volto? Aquilo, né, aquele som, aquele jeito de falar se tornou o quê? Carne em mim. Né, a minha boca, o meu ouvido assimilou e a minha boca agora está falando. E quando eu falo, dependendo, né, gente, se eu percorrer muito por esse sotaque e eu estiver em outro lugar, a pessoa vai falar. Vai perguntar assim: nossa, você é de tal lugar? Por quê? Porque através daquilo que eu assimilei, que se tornou parte, né, biologicamente de mim, eu estou anunciando alguma coisa. Vocês estão entendendo? Eu trabalho muito assim eu tive uma especialização, aliás, eu fiz em Goiânia, viu, Cláudia? Na UFG. Eu não atuo muito, mas eu fiz uma especialização sobre performance musical, que é como você interpreta, né, aquela peça, aquela obra musical. E a gente tem um conceito, um entendimento que a música, quem estuda música vai entender o que eu estou falando. Você pega uma música para treinar, aí você treina um pouco, você está conhecendo a música. E aí é preciso um longo período de treinamento mesmo, de você ficar na repetição, estudando aquilo, vendo onde você vai parar para respirar, se você faz mais forte ali, se faz mais fraco, se o som tá assim, se tá, você vai estudando aquela obra. E aí, aquela obra ela vai estar boa, ela vai estar bem mesmo. Ela vai poder tocar outra pessoa quando se tornar biológico para mim. Ou seja, quando eu tiver feito tanto aquilo, pensa, o Marcos é violinista, né? Quando ele tocou tanto a mesma coisa ali, ó, que o braço dele vai sozinho. É capaz dele estar dormindo e o braço tá fazendo assim, ó. Se tornou parte do meu corpo. Entende? Então, quando João fala o que nós vimos, ouvimos e apalpamos, é isso que nós anunciamos. Está em mim. Eu assimilei Jesus Cristo e é isso que eu estou anunciando. Por isso que a gente precisa prestar atenção. O que é que a gente tanto está anunciando?
O que é que a gente tanto está fazendo com que seja manifestado para as outras pessoas? Vai pensando aí como está o seu discurso. Então, essa palavra aqui do versículo 3, a comunhão, quando a gente tem a Santa Ceia, né, nas nossas igrejas, muita gente fala, é o momento da comunhão. Por quê? Porque é ali que a gente lembra que nós participamos de um corpo, que ninguém é sozinho e que em Jesus Cristo nós somos um corpo e nós somos um com Ele. E nós temos essa comunhão com Ele. Então, João, ele deixa bem claro aqui, né, que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, esse é o meu maior discurso. Esse é o meu maior conteúdo para ser falado, para ser anunciado. Reflete aí, a sua comunhão tem sido com o quê? Qual é o assunto predominante ao longo do seu dia? Já fiz essa pergunta aqui, né? Outro exemplo, eu falei de pessoas, né, que falam do governo. Porque é difícil, né, gente, a gente não falar. Eu acho difícil não falar nada. Mas, assim, ficar falando muito não vai levar a lugar nenhum, né? A gente precisa olhar para o governo do céu e nós somos responsáveis por implantar o reino de Deus na terra. Então a gente tem que olhar para a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Venha o teu reino. Como é que vem? É através da gente. Se a gente fica falando do governo, tá vindo o quê para nós, para a terra? É esse governo. Nós temos que orar, interceder, né? Clamar pelo governo do céu. Outro exemplo. Se o assunto, uma pessoa que fala só sobre doença, o que ela está anunciando? Doença? Aí eu anotei uma coisa aqui que me preocupou muito, sabe? Que me chamou a atenção. Se o assunto seu é reclamação a maior parte do tempo, você está associado com o retrocesso. Reclamar é você clamar ao contrário. É você clamar para trás. A vida não vai para frente. Paralisa. Porque é isso que você está anunciando. Uma pessoa que reclama o tempo todo, reclama de tudo, ela está anunciando isso. Retrocesso. Essa palavra, né, reclamar, quando a Bíblia fala de oração, tem alguns trechos que falam, Salmos tem muito, né? Eu clamo a ti, Senhor. O que é clamar? É você falar em voz alta, com força, sabe? Assim, é colocar seu coração, né? Levantar sua voz e clamar. Agora, reclamar é o contrário, gente. Reclamar é para trás. É você clamar para o diabo. Veja bem, quando a gente está em Jesus, né, a gente olha para a Bíblia, a gente olha, o apóstolo Paulo, ele fala assim, deixando para trás, né, deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, eu vou para frente. Quando Jesus perdoa aquela mulher, né, que ele está com aquela mulher adúltera, ele diz assim para ela, vá para onde? Para o passado, onde você errou? Não, vá para o futuro e não peca mais, vá para um lugar onde você não vai mais precisar viver pecando. Então Jesus, ele traz para nós essa perspectiva, essa direção de futuro. Ele não está falando ali, vai de novo lá para o lugar que você estava lá cometendo adultério. Não. Quando ele cura uma pessoa, ele fala, vai, você está liberto agora. A tua fé te salvou. Caminha livre, você está livre do mal. Então há uma linha muito forte
Quando Jesus toca em alguém, quando Jesus fala com alguém, né? De passado e futuro. Jesus manda a gente para o futuro, Jesus manda a gente ir, né? Agora, você já viu como o diabo age? Ele fala assim no teu ouvido: lembra que você mentiu pro seu marido? Que você fez lá 5 anos atrás, ele vem jogar na sua cara. Lembra que você sei lá, qualquer pecado aí, né? Lembra que você cometeu aquele adultério? Ele leva a gente pro erro, né? Que tá lá no passado. Ele leva a gente pro passado. E se a gente cai nessa conversa, a gente esquece do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E que nós não estamos mais lá naquele lugar. A gente está indo pro futuro. E o futuro é a vida eterna. Então, reclamar é manifestar o retrocesso. E mais. Eu vou ter coragem para falar isso aqui, tá? Se você é uma pessoa que reclama demais, você está em comunhão com o diabo. Você está em comunhão com as trevas. Você está associado, você está tendo intimidade com as trevas. O que você anuncia é aquilo com o qual você está associado. É aquilo com o qual você tem comunhão. E nós precisamos dar um passo para ter comunhão com aquilo que nos leva para frente, com aquilo que vai edificar, com aquilo que vai fazer a diferença. Uma mulher que só reclama do marido, ela está comprometida com o quê? Com os erros do marido. Como é que esse homem vai mudar? Como é que esse casamento vai melhorar? Como é que essa casa vai ter mudança? Nunca! Agora, se ela começa a olhar para aquilo que ele tem de bom, ou tem gente que olha e fala: nossa, o que mesmo que essa pessoa tem de bom? Mas tem, gente. Pelo amor de Deus, nós somos tão, às vezes, arrogantes, né? Então, tem que olhar, né? O que ele tem de bom? O que Deus pode fazer? É olhar para o futuro. Então, o nosso posicionamento no presente tem que ser vigiado. Como eu estou, né? O que eu estou anunciando? Como eu estou lidando com as dificuldades, com as notícias? Ai, Senhor. Bom, agora... tem mais uma coisa que eu anotei aqui, para exemplificar. Um profissional, né, que ele fala com propriedade daquilo que ele faz, da sua área de trabalho, daquilo que ele estudou. Ele está o quê? Quando ele fala, né, do seu trabalho, ele está anunciando aquilo, ele está divulgando. E ele fala com propriedade, por quê? Porque ele tem intimidade com o assunto. Uma costureira, ela vai saber falar, né, dos tipos de máquina que tem, dos tipos de ponto, de agulha. Ela vai saber falar para você, então ela vai estar anunciando aquilo que ela apalpa, aquilo que para ela é como se estivesse ali no corpo dela, né? Então, um engenheiro, ele vai falar com você da área dele. Para ele é muito tranquilo falar, porque ele tem intimidade com o assunto. Qual é a nossa tranquilidade, a nossa intimidade ao falar de Jesus? Aí o ponto 3 eu tô aqui, tá, gente? O primeiro é a mensagem, né, de João, que é anunciar Jesus, aquilo que ele viu. O segundo é a comunhão com o Pai e com o Filho, com o que nós temos comunhão. E agora o 3 é a mensagem de Jesus. Aqui no versículo 5 ele diz assim:
e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta. Então Jesus tinha uma mensagem: Deus é luz e nele não há treva alguma. Essa era a mensagem de Jesus. Então ele veio como a luz do mundo para dizer: olha, Deus é luz. Aí o que acontece? A luz, ela revela as coisas, ela mostra a verdade. Você entra numa sala que está toda escura, você não enxerga nada o que tem, nem o que tem de bom, nem o que tem de ruim, se está limpo, se está sujo, se está organizado, que cor é, você não enxerga nada. Agora acendeu a luz, você começa a enxergar. Ah, a sala é grande, a sala tem uma janela assim assado, a sala tem um tapete vermelho, a sala tem um móvel ali no canto com uma estátua em cima, tem 2 livros lá dentro, a sala tem uma porta que dá para um corredor, você começa a ver o que tem. Ah, a sala tá suja, a faxineira não veio na sala. Você começa a enxergar o que está de errado. É isso que a luz traz para nós. A gente começa a enxergar como está a nossa vida, como está o nosso coração, nossa caminhada, os nossos pensamentos. Por dentro de nós, a gente começa a enxergar. Então o encontro com Jesus é um encontro com a verdade. Por quê? Porque a luz mostra a verdade. Qual é a verdade? Se você está na escuridão, se não tem a luz, você não sabe qual é a verdade. Agora, veio luz, você está vendo, a verdade é que tem uma sujeira ali naquela janela da sala, o tapete está não sei o que, você começa a ver qual é a verdade, qual é a realidade, de fato. Sem a luz a gente não tem a verdade. Então Jesus se manifesta como luz, habita entre nós, para dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então quando a gente entra por esse caminho, que é um caminho de luz, veja, você entrou no caminho, você recebe luz. Aí você recebe a verdade através da luz. E a verdade te leva para a vida, porque quando você se depara com a verdade, você tem que fazer uma opção. Quando você acende a luz da sala e você vê, tá sujo o chão, você tem que decidir se você vai continuar na sala com aquela sujeira ou se você vai lá fora pegar uma vassoura, um pano para limpar aquilo. Aí você tem que tomar uma decisão. Então a luz te mostra e aí você precisa fazer uma escolha. Não quero mais essa sujeira na minha vida. Isso aqui é sujeira, isso aqui não vai me fazer bem, isso aqui pode me trazer uma alergia, isso aqui vai me adoecer, isso aqui está errado, estou ultrapassando o meu limite com o outro. Então a gente começa a enxergar. Agora Jesus é essa palavra manifesta. E aí lá em Hebreus capítulo 3, a gente tem aquele versículo maravilhoso que diz assim, Hebreus, não é 3 não, gente, é 4, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente tem esse efeito aqui poderoso. Nós podemos entrar nesse processo de uma transformação total e integral. A palavra, ela penetra entre alma e espírito, entre juntas e medulas, pensamentos e intenções do coração. Então, olha, alma e espírito aponta para a vida eterna, para a salvação. A palavra vem no meu espírito, eu recebo fé de Deus para crer naquela palavra.
E aí eu recebo o quê? A vida eterna. Eu recebo Jesus, que é essa palavra, que é essa verdade, que é o único que pode me conectar, me levar de volta para o Pai. É o único que pode me levar a essa associação, essa comunhão com o Pai. Então eu recebo a vida eterna a partir da palavra entrar na divisão do meu espírito e da minha alma. Quando Deus cria o homem, qual que foi a declaração lá do texto de Gênesis? E o homem se tornou alma vivente. Então a palavra entrando neste lugar, nós recebemos a vida eterna. No nosso espírito, a salvação ela acontece no nosso espírito. É o nosso espírito que é salvo. Até que o nosso corpo seja transformado, né? Aí, essa vida que eu recebo no meu espírito, ela vai ser manifestada aonde? Através do meu corpo. Porque se não tiver corpo é o quê? Fantasma, né? Então essa vida ela vem se manifestar através do meu corpo. Por isso que às vezes a gente fica falando um pouco sobre comportamento, sobre o jeito que a gente se porta, né? O jeito que a gente fala, o jeito que trata o outro, porque é através do meu corpo que eu manifesto como está o meu espírito. Não tem como. Como é que a gente fala de Jesus? Como que a gente prega a palavra de Deus? É através de você colocar os seus olhos na palavra, você dobrar o seu joelho em oração, você erguer suas mãos aos céus e falar: Pai, me ajuda, Senhor, me dá da tua unção, Senhor, me dá sabedoria. É através de você abrir a sua boca e pronunciar, sabe? A linguagem é algo que não é palpável, mas sai de um lugar que é palpável. É muito lindo isso, né? A forma que Deus criou tudo. Então veja, o que eu recebo no meu espírito, essa vida eterna, eu manifesto através do meu corpo. Né? Então, a gente precisa ter um olhar para nós muito integral. Se o corpo estiver capengando, às vezes você não consegue nem ir para a igreja, né? Você não consegue visitar uma pessoa que está precisando, que está em depressão, para orar por ela, porque você está com o seu corpo. Você não consegue nem andar. Agora, a palavra, então, ela tem que chegar no nosso corpo, que é juntas e medulas. Então, é essa parte biológica, é esse tornar carne. Quando a palavra chega nesse lugar, eu mudo o meu comportamento. Por isso que é fruto do Espírito. Se eu tenho o Espírito, ele tem que produzir fruto em mim. E o fruto, ele é através do corpo. E também pensamentos e intenções de coração. Quando a palavra penetra, né, na nossa mente, nos nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, aí é a mudança de mentalidade. Então Paulo vai dizer lá em Romanos 12, renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que está passando na sua mente, né? O que você está pensando? A palavra precisa nos alcançar nos pensamentos. E intenções do coração, ela corrige o nosso coração. Lá em Isaías 38:3, vamos ler esse versículo, porque fala de um coração inteiro. O coração, ele não pode ser, gente, um coração dividido. O Senhor, ele quer o nosso coração por inteiro. Ele não quer só a metade do seu coração. 80%, aí os 20% você fica lá do seu jeito. Não, ele quer o coração inteiro. Aqui diz assim, Isaías 38:3, e disse: ó Senhor, peço-te que te lembres de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero,
fazendo o que é correto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. Tem outra versão que fala com inteireza de coração, quer dizer, com um coração inteiro, um coração 100%. E quando você lê a história dos reis, o livro lá de Reis, de Crônicas, você vai ver muito assim, ó. E o rei... Ai, gente, só para dar um exemplo. O rei Amazias fez o que era reto diante do Senhor, mas não com inteireza de coração. Mas não tirou os postes ídolos, não destruiu as imagens que estavam nos montes. Então, o que quer dizer isso? Que a pessoa até, né, fez o que era reto diante de Deus, mas não foi total, sabe? Não foi com o coração todo ali na presença de Deus. Então, o Senhor quer o nosso coração. Se Ele tiver o nosso coração, o nosso corpo vai manifestar a vida de Jesus Cristo. O nosso corpo vai andar de acordo com a palavra de Deus. O Salmo 51:6 também fala... Olha, 51:6. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Então, um coração que permite, né, que seja todo tomado pela sabedoria de Deus. O versículo 10 diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Então, o que é isso? É a palavra entrando nesses lugares. Entre juntas e medulas, entre alma e espírito, entre pensamentos e intenções do coração. O rei Davi aqui nesse salmo, ele havia pecado, ele cometeu aquele adultério e em seguida um assassinato. E aí ele está aqui dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, renova dentro de mim um espírito reto, inabalável, um coração puro, me dá de novo. Corrige o meu coração. Porque o coração de Davi era um coração inteiro diante de Deus, mas em um momento ele olhou para outra coisa, né? Ele começou o coração dele não foi comprometido, e aqui ele está orando: eu sei que o Senhor pode me dar de novo, né? Um coração puro e renovar dentro de mim um espírito reto. Tá? Então, gente, é uma mudança. Obrigada, Maria. É uma mudança radical e completa quando a gente encontra com a palavra. Agora, pensa bem. Esse João que está escrevendo aqui é o apóstolo de Jesus Cristo, aquele que seguiu Jesus, que andou com ele tantos anos, que viveu com ele, que tocou Jesus, que assimilou a vida de Jesus, que aprendeu. Então é isso que ele estava anunciando. E aí, para encerrar, o quarto ponto, a luz ela revela, né? E aí eu preciso decidir, e essa decisão está aqui no versículo 7. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando a luz chega, né, e revela para nós vamos tomar uma decisão. Como que Davi se arrependeu e começa a pedir misericórdia a Deus? Porque ele ouviu a palavra. A palavra entrou no coração dele, entrou na mente dele. Ele fez o que fez e estava lá, como se nada tivesse acontecido. Aí um belo dia chega o profeta Natã e vai confrontar Davi, e conta para Davi uma história. Isso é muito interessante, gente. Davi vai contar a história para ele assim: olha, tinha duas pessoas, né? Um era tinha muitas posses, o outro não tinha nada. Ele começa a entrar na emoção de Davi.
Quando ele termina a história, Davi estava enfurecido, falou, não, esse aqui tem que morrer. Aí o profeta fala, pois é, essa pessoa é você, porque você roubou a ovelha do que só tinha uma. A palavra entrou no coração de Davi e ele caiu em si. Falou, meu Deus, eu pequei. Meu Deus, eu pequei. E aí ele muda a mente dele, ele fala, mas eu sei que o meu Deus pode me perdoar. Davi tinha tanta confiança, ele tinha conhecido o Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso. Davi tinha intimidade com o Eterno. E Davi aqui, gente, lá, naquela época, ele tinha convicção de que ele poderia ser perdoado por Deus. E nós hoje temos um acesso tão assim disponível, que é o sangue de Jesus sobre nós. Nós não temos por que andar em trevas, nós não temos por que ficar no pecado. Então a nossa decisão, quando a luz vem, né, a luz veio para Davi, a palavra veio e ele tomou a decisão de se arrepender, ele confessou, ele falou, eu pequei contra ti, Senhor. Nós precisamos confessar. E confessar já implica em arrependimento, né? Então eu confesso e é quase que automático, o arrependimento está ali junto com a confissão. É mesmo, eu pequei, mas eu não quero mais fazer isso. Eu não quero viver dessa forma. Olha, eu tô vendo que aqui tá tudo sujo, mas eu não quero mais essa sujeira. Eu não quero mais essas cadeiras tudo amontoado. Eu quero organizar isso aqui. Então a luz, ela vem nos mostrar e nós precisamos ter essa decisão de arrependimento. Aí quando a gente se arrepende, a gente confessa, o que acontece? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí a gente continua caminhando na luz e continua na comunhão com o Pai. Porque se a gente não continuar na luz, se nós não confessarmos e não arrependermos, nós não vamos caminhar na luz. Aqui ele está dizendo... No 6, se dissermos que temos comunhão com Ele, né, com o Pai, e andarmos nas trevas, quer dizer, se eu andar sem luz, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se eu caminhar nessa vida sem a palavra de Deus, eu não tenho comunhão com o Pai. Eu não tenho, porque a forma de eu acessar, de eu conhecer a Deus, a principal é essa palavra. É a palavra que nos revela. Deus, ele teve a preocupação, o zelo, né, de quando o povo saiu do Egito, já chamou Moisés e falou, ó, nós vamos ter uma reunião. E naquela reunião do Monte Sinai, Deus dá para o povo a palavra, os 10 mandamentos, para que o povo não andasse sem a palavra. Porque sem a palavra a gente não tem direção, a gente não tem cura, a gente não tem correção, a gente não vê o que está errado, a gente fica como um robozinho sem saber o que fazer da vida. A palavra, ela nos livra do pecado, né? Que é os versículos que a gente leu, nos limpa, nos purifica. Nos torna inculpáveis diante de Deus. Então, sabe assim, tudo que você já cometeu de errado na sua vida, se você confessou e pediu perdão, não tem mais nada. Você está inculpável diante daquilo. Né? Você roubou alguma coisa lá atrás, você defraudou alguém, você pediu perdão, aquilo não existe mais. Você não tem culpa diante do Pai, do Eterno, daquele que é luz, que é santo. Porque o sangue de Jesus tem esse poder. É algo tão poderoso, gente, que apaga os nossos pecados, não apenas cobre, não apenas, sabe, falar, ó, né, deixa ali, ninguém não tá vendo, não. Limpa completamente, muda completamente. Livra a gente também da opressão. Lá em Isaías 9, o texto que anuncia Jesus, ele começa os versículos... dizendo, o versículo 2 diz assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. É uma profecia a respeito da vinda de Jesus. Aí no 4, pois quebraste o jugo da sua carga, a canga do seu ombro, que
que é a vara de castigo do seu opressor. Ou seja, toda a opressão cai por terra, quebrou a opressão, quebrou o jugo, o peso, aquilo que estava oprimindo, foi tirado, foi quebrado. Então a luz, ela nos tira desse lugar de opressão. O povo que estava sentado em trevas viu a luz. O que aconteceu depois disso? A opressão cessou. O jugo foi tirado. Meus queridos irmãos e amigos, não há opressão sobre você. Não há jugo sobre a sua vida. Se há, é simplesmente você usar a palavra de Deus e sair deste lugar e ser livre de qualquer jugo, de qualquer opressão. É tão maravilhoso que quando a gente é livre por dentro, pode vir tudo que for, gente, de fora. Às vezes você sente um pouquinho ali, mas aquilo não vai te oprimir. Porque você é livre lá no seu interior. Então, a palavra, ela nos leva para esse lugar de libertação. E nos livra também da desorganização. Lá em Gênesis 1, né, diz que a terra era sem forma, a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas. Presta atenção, ó. E havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja o quê? Luz. Aí depois que houve luz, aí ele começa a criar as coisas. Então o próprio Deus criou tudo que criou na luz. Ele não criou nada às escondidas, gente. Ele não criou nada sem saber o que estava fazendo, ou que não pudesse ser mostrado. Por isso que tem um ensino, né, vamos dizer assim, que diz assim, se o que você vai fazer não pode ser mostrado, não pode ser publicado, não faça. Não é que você tem que publicar tudo que você faz, mas se for publicar, pode. Se não puder ser publicado, não faça. Porque senão você vai estar entrando nas trevas, né? Na sombra. Então veja, sem a palavra nós vamos viver na mentira. Porque a gente não enxerga a verdade. A gente vive sem saber, vive na ignorância. Não, o Senhor nos chama para nós sermos ativos na manifestação da verdade, da luz. E a nossa parte é receber essa luz e se posicionar quando a gente enxerga aquilo que está errado. E aquilo que depende de nós corrigirmos. Eu estou reclamando muito, não vou reclamar mais. Eu estou sendo uma pessoa muito irritada, então peraí, eu preciso me acalmar, eu preciso, né, achar uma forma aí de ter essa transformação dentro de mim. Nós precisamos saber o que está de errado para que a gente tenha a oportunidade, né, de se arrepender, de começar de novo, de sair do engano. Lá em 2 Coríntios 4, vou encerrar com esse texto aqui, tá bom? 2 Coríntios 4, acho que 2 ou 3 versículos aqui, vamos ler. Entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, quando a gente não vê essa luz do evangelho, a gente perde de ver a Deus. A gente perde a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então Jesus é a nossa luz. Jesus e a sua palavra nos mostram a verdade. Às vezes a verdade, ela dói. Mas ela é necessária se nós queremos ter uma vida abundante, uma vida de plenitude. Porque senão a gente vai viver na mentira, sem saber, na escuridão. Não sabe onde está pisando. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento, por esse tempo.
onde nós ouvimos a Tua palavra, onde nós nos curvamos diante de Ti, Senhor. Eu sei que a Tua palavra ela é guiada pelo Teu Espírito, Senhor, que implanta na nossa mente, no nosso coração, entre as juntas e medulas, entre a alma e o Espírito, Senhor, que traz para o nosso corpo, para nós sermos diferentes, para nós sermos transformados. Ó Senhor, que nós possamos viver nessa luz a cada dia. Que o Senhor possa nos mostrar onde há alguma coisa que não está te agradando, onde há alguma coisa que está nos segurando no passado, algum pensamento, Senhor, alguma emoção, alguma forma de agir, de pensar, de se posicionar, que está diferente da Tua palavra, que está diferente do Teu propósito para nós. Eu peço que o Senhor visite cada um que está aqui neste grupo, cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra, possa receber a Tua luz em todas as áreas da vida. O que está impedindo, Senhor, de prosperar no trabalho? O que está encoberto, Senhor? Mostra, Pai, o que está impedindo de uma cura, Senhor, física? É uma irresponsabilidade? É uma flecha lançada pelo inferno? Senhor, o Senhor pode mostrar o que é, para que nós possamos corrigir. O que está errado na família, Senhor? Na vida pessoal, no ministério. Traz luz, meu Deus. Traz luz, Senhor. Quando a Tua luz vem na nossa mente, no nosso coração, nós podemos enxergar a verdade. E nós queremos enxergar o Senhor, como diz esse texto que nós lemos por último. Nós não queremos estar cegos. Tudo aquilo, Senhor, que veio para nos cegar, nós queremos Te pedir nesta manhã, que os nossos olhos sejam curados. Assim como o Senhor Jesus curou os cegos, cura-nos também, Senhor, para que a gente possa ver e caminhar com Jesus. Que a nossa mensagem seja Jesus. Que aquilo que mais ganha, Senhor, a nossa fala, o nosso discurso, as nossas conversas, seja Jesus Cristo. Que a gente não fique ocupado, Senhor, com tantas coisas, Pai, mas que seja Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que tem poder para salvar, aquele que tem poder para curar, aquele que é o vitorioso, que nos dá vitória a cada dia, aquele que nos abençoa, aquele que é a provisão, aquele que realmente é tudo que nós precisamos. Nos ajuda, Senhor, que a nossa vida seja transformada a partir dessa palavra. Que nós possamos anunciar Jesus. Quando nós anunciamos Jesus, a nossa vida é mudada, porque nós estamos ouvindo sobre Ele. A vida daqueles que estão ouvindo o que estamos falando também é mudada, porque Jesus é a verdade, Jesus é o poder de Deus. Jesus é essa luz que veio habitar conosco. Oh Senhor, somente com a Tua força que nós podemos, somente com a Tua bondade sobre nós, para nos guiar desta forma. Eu peço que cada um aqui, Senhor, seja tocado neste momento pelo Teu poder, pela Tua luz, pela Tua graça. Aquilo, Senhor, que há para ser resolvido, problemas, Pai, que talvez eu não conheça, eu não sei o que cada um está passando, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe de todas as coisas. Visita nesta hora cada um, Senhor, as suas famílias, suas casas, Pai. Livra de toda a opressão, livra a família da opressão, livra os filhos da opressão, Senhor. Que caia por terra toda ação maligna, tudo que Satanás tem planejado no inferno, Senhor, os planos malignos sejam postos por terra em nome de Jesus Cristo. E não aconteça na vida dos meus irmãos, não aconteça na minha vida, Senhor, mas que na nossa vida aconteça o céu na terra, aconteça o Teu propósito perfeito, a Tua vontade perfeita. Traz, Senhor, a libertação de toda opressão. Nos pensamentos, no coração, toda tristeza bata em retirada em nome de Jesus Cristo. Essa é uma manhã de libertação. Traz discernimento, Senhor. Traz sabedoria. Nós precisamos da Tua sabedoria neste ano.
como enfrentar tantos desafios, Senhor, e como estarmos preparados para receber o avivamento que o Senhor está trazendo sobre o nosso país. Nos posiciona. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada. Amém.